Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 6 de janeiro. Neste dia, no ano de 1412, nasceu na pequena cidade de Domremy, na França, Joana d'Arc. Quando nasceu, a França e a Inglaterra estavam em guerra há 75 anos, naquela que ficaria conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que, apesar do nome, durou 116 anos. A origem dessa guerra e o seu emaranhado de alianças e traições é extremamente complexa e em breve será alvo de um vídeo específico aqui no canal. Mas só para contextualizar, a Guerra dos 100 Anos começou em 1337, por conta de disputas de sucessão à volta do trono francês. De um lado, os ingleses argumentavam que o trono da França pertencia ao rei inglês Eduardo III, que era neto do rei francês Filipe IV e sobrinho de outro rei francês, Carlos IV. Quando Carlos IV morreu em 1328, não deixou um filho homem para sucedê-lo no trono. A sua irmã, Isabel, era mãe do rei inglês Eduardo III, e alegando que o seu filho era o parente homem mais próximo do falecido rei francês, iniciou uma campanha política para colocar o seu filho, um rei inglês, também no trono da França, o que unificaria os reinos da Inglaterra e da França sob um mesmo monarca. Como era de se esperar, os franceses não aprovaram essa ideia e colocaram no trono francês um ramo diferente da família real, chamada de a Casa de Valois, representada pelo rei Filipe VI. De 1328 a 1337, os ingleses, relutantes, aceitaram Filipe VI no trono da França, mas quando esse rei francês começou a financiar os escoceses na guerra que a Inglaterra estava travando com a Escócia, a situação mudou e o rei Eduardo III voltou a exigir o trono francês para si próprio, ressuscitando as reivindicações da sua mãe. E foi esse o estopim para o início da Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337 e que só terminou em 1453. E em 1412, ano em que Joana d'Arc nasceu, além da Guerra dos 100 Anos, decorria na França também uma guerra civil entre a Casa de Armagnacs e a Casa dos Borguinhões, franceses que se tinham aliado aos ingleses. E foi nesse ambiente político extremamente complexo e de guerras externas e internas que a pequena Joana cresceu. De acordo com dados do seu interrogatório, Joana diz que começou a ouvir vozes quando tinha 13 anos e que essas vozes vinham da igreja local. Ela disse que não compreendia totalmente o que diziam as vozes, mas que algumas eram bem claras e diziam-na para frequentar a igreja e servir a Deus. Quando tinha entre 15 e 16 anos, o teor das vozes mudou, com mensagens orientando-a a pegarem armas e liderar um exército para libertar a cidade de Orleans, que nessa época estava sitiada pelos ingleses. Para tal, Joana deveria ir a Chinon, onde estava o rei francês Carlos VII, e convencê-lo a dar-lhe um exército para combater em Orleans. Mas para chegar a Chinon, deveria passar por território dos Borguinhões, que, como referi, eram aliados dos ingleses. E por isso, Joana passou quase um ano pressionando Robert de Baudricourt, capitão da guarnição Armagnac da região onde ela vivia, para que lhe desse uma escolta para chegar em segurança a Chinon. Após muita insistência, foi-lhe dada uma escolta, na qual se encontrava Jean de Metz, um homem que acompanharia Joana em todas as batalhas em que ela combateu. Ao chegar em Chinon, a fama de Joana d'Arc já era grande e já era conhecida em toda a França, muito graças ao seu modo muito particular de falar, de se portar e de se vestir, sempre com roupas militares masculinas, e sempre com um discurso meio militar, meio político e meio religioso, afirmando, geralmente aos gritos, que era uma enviada de Deus para libertar a França do invasor inglês. Em Chinon, passou por inúmeros testes, e diz a lenda que o primeiro foi identificar o rei Carlos VII em meio a uma multidão. O rei, trajando roupas normais, foi colocado em meio aos outros nobres da corte, e o bispo local disse a Joana: "Se você foi mesmo enviada por Deus,
então que Deus lhe diga quem é o rei. E Joana, sem nunca ter visto o rei Carlos VII antes, caminhou pela multidão na corte e ajoelhou-se diante de um homem, dizendo: Senhor, dai-me um exército e te darei a vitória. Apesar dessa demonstração, Joana passaria por ainda muitos testes, inclusive um para confirmar que era de fato mulher e principalmente que era ainda virgem. Após vários meses, o rei Carlos VII, finalmente convencido, autorizou Joana d'Arc a seguir à frente de um exército em direção a Orleans. Esse exército era formado por 4.000 homens e chegou às portas de Orleans no dia 29 de abril de 1429, com Joana distinguindo-se no meio dos soldados com uma bandeira branca. A batalha começou imediatamente e terminaria poucos dias depois, no dia 8 de maio de 1429, com a vitória francesa sobre os ingleses, resultando na libertação de Orleans. A participação ativa de Joana nos combates é motivo de debate entre os historiadores, com alguns defendendo que ela se limitava a manter-se atrás da linha da frente, incentivando os homens para a batalha, com outros afirmando que ela também participava nas lutas e que tinha voz ativa nos conselhos militares e nas decisões estratégicas da guerra. De todas as formas, a presença de Joana d'Arc no campo de batalha era descrita pelos soldados como quase mágica, dando aos homens um ímpeto e uma coragem sobrenatural. Participaria de muitas outras batalhas, principalmente na região do Rio Loire, já que o seu objetivo era que o rei Carlos VII chegasse a Reims para ser devidamente coroado como monarca francês. Com Orleans finalmente libertada em maio de 1429, Joana teve um papel decisivo em batalhas nos meses de junho e julho e insistiu para que o rei Carlos VII seguisse para Reims. Mas para lá chegar, o rei teria que passar por muitas cidades e fortificações dos Borguinhões, aliados dos ingleses, mas as vitórias de Joana d'Arc criaram uma aura de invencibilidade, e apesar da comitiva real passar por território extremamente hostil, nenhuma guarnição tentou atacá-la, já que Joana seguia à frente, sempre com a sua bandeira branca. E finalmente, no dia 17 de julho de 1429, o rei Carlos VII foi coroado em Reims, com Joana presente na cerimônia numa posição de claro destaque. Nessa época, a fama de Joana d'Arc ultrapassava as fronteiras da França e ela era conhecida em praticamente toda a Europa. A promessa que a jovem Joana fez ao rei estava cumprida e as vitórias tinham sido alcançadas, mas a cidade de Paris continuava nas mãos dos Borguinhões e dos ingleses, e sem Paris, a vitória não era completa. E por isso, entre agosto e setembro, Joana liderou mais uma vez as tropas do rei, dessa vez contra Paris, mas foi ferida na perna por uma flecha ao tentar entrar na cidade, com seu exército recuando no dia 10 de setembro. Nesse meio tempo, começaram a chegar propostas de paz para colocar um fim na guerra civil entre os Armagnacs, que, como referi, eram liderados pelo rei Carlos VII, por quem Joana d'Arc lutava, e os Borguinhões, aliados dos ingleses, que ainda tinham sob seu poder Paris e amplas regiões na França. Mas Joana d'Arc não confiava nessas propostas de paz e, depois de muita insistência, retomou o comando do exército do rei Carlos VII em maio do ano seguinte, 1430, rumando para libertar a cidade de Compiègne. Mas no dia 23 de maio, numa batalha muito confusa, Joana foi capturada pelos Borguinhões e mais tarde vendida para os ingleses, tendo então sido transferida para Rouen. Em Rouen, foi mantida numa cela escura e fria, guardada por 5 homens, e era constantemente maltratada e ridicularizada, tanto por soldados ingleses como por soldados franceses da Casa dos Borguinhões. No dia 9 de janeiro de 1431, teve início um processo, meio religioso, meio militar e meio político, liderado pelo bispo francês de Beauvais, Pierre Cochon, aliado dos ingleses. Foram realizadas 10 sessões sem a presença da acusada, apenas com a apresentação de provas, com Joana sendo formalmente acusada de heresia e de homicídio. Só seria ouvida no dia 21 de fevereiro e entre os dias 27 e 28 de março,
conheceu finalmente os 70 crimes pelos quais era acusada, mas que posteriormente foram reduzidos a 12. Devido às péssimas condições em que se encontrava, ficou muito doente, com algumas fontes dizendo que ela tentou o suicídio ao ingerir alimentos estragados. O processo em Rouen estava demorando muito e os ingleses, temendo que Joana morresse antes da condenação, pressionaram os franceses da Casa dos Bourguignons a apressarem o julgamento. E finalmente, no dia 29 de maio de 1431, o bispo de Beauvais deu por encerrado o processo, condenando a jovem Joana por heresia. A pena pelo crime de heresia era a morte na fogueira, com a execução da sentença decorrendo logo no dia seguinte, dia 30 de maio de 1431, na Praça do Velho Mercado, em Rouen. Após ter se confessado com um padre local, Joana entrou na praça vestida de branco, foi colocada numa plataforma montada em cima de ramos secos, e após o bispo local ler o veredito, a fogueira foi acesa. A população, que vivia sob jugo inglês e com proteção dos franceses da Casa dos Bourguignons, gritavam insultos, chamando-a de bruxa e blasfema. As suas cinzas foram cuidadosamente recolhidas e lançadas no rio Sena para que não fossem veneradas. Tinha apenas 19 anos. 25 anos após a sua morte, em 1456, com a Guerra Civil Francesa e a Guerra dos 100 Anos terminadas, o processo de Rouen contra Joana d'Arc foi revisto pelo Papa Calixto III, que o considerou inválido. Como resultado disso, Joana foi postumamente perdoada do crime de heresia. Em 1909, foi beatificada pela Igreja Católica e em 1920 foi canonizada pelo Papa Benedito XV, sendo, desde 1922, a santa padroeira da França. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!